Quem vai aposentar, quem está pedindo aposentadoria e quem já está com processo no INSS tem que se preparar para a demora na análise do benefício. O atraso nunca foi tão grande como o que está acontecendo. A falta de servidores, a insatisfação dos próprios servidores com as condições de trabalho, o sistema de análise de processos e o volume de pessoas requerendo aposentadoria tornaram a vida de quem quer o reconhecimento dos seus direitos, depois de anos de trabalho, com contribuições dia a dia, noite a noite, um desafio que causa agonia, desgosto e repercute no dia a dia das pessoas. Afinal de contas, as contas não param de chegar nem de vencer. Quais são as saídas para o trabalhador, para o contribuinte e para o dependente do segurado que não aguenta mais esta demora da Previdência? Eu vou explicar para vocês aqui os motivos deste atraso, não as razões, porque não tem razão de atrasar, e dar algumas dicas para tentar solucionar tudo isso. Este é o nosso assunto de hoje: a demora, o atraso e o descaso do INSS com o trabalhador que utiliza os serviços públicos ou que quer pelo menos utilizar e não consegue. Se você acompanha aqui a nossa programação da TV Conecta, faz parte da nossa comunidade de conectados e tem dúvidas sobre aposentadoria, sobre questões trabalhistas e direitos sociais, mande a sua pergunta para eu responder aqui para você. Pergunte, participe. E olha, para facilitar a sua vida, utilize aqui o nosso WhatsApp. O DDD é 19 e o número é 99913-8517. Todo mundo já percebeu, aliás, está sentindo na pele, que a Previdência não está dando conta de analisar os processos de aposentadoria. Mas mesmo antes da reforma da Previdência, esse cenário já existia, né? Já havia um atraso na análise dos benefícios e agora? Pelo menos outros 4 motivos geraram um agravamento nessa situação. Primeiro foi a avalanche dos novos pedidos de aposentadorias depois da reforma da Previdência. O aumento da acessibilidade de pedidos pelos canais de atendimento eletrônico. Isso facilitou a vida das pessoas, né? Aí prejudicou a da Previdência, aumentou a fila grandona. A perda de servidores que decidiram se aposentar também por causa da reforma, né? E o clima dentro da Previdência que é de insegurança, insatisfação, enfim, falta de gestão, né? O cidadão, é claro, não tem culpa de nada disso e não pode ser prejudicado por essa situação que era previsível, e tudo que é previsível deveria ter sido planejado e estabelecer uma estratégia de atendimento para o trabalhador não ser prejudicado. Aliás, a lei diz que o INSS deve analisar os processos em 45 dias. E o Supremo Tribunal Federal até confirmou esse prazo. E é neste tempo que a Previdência deve resolver os processos que lhe são atribuídos, concedendo ou negando, mas tem que analisar. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal concedeu mais prazo para o INSS analisar os processos. Pensa nisso, né? E mesmo assim, com este prazo adicional, não está conseguindo honrar o compromisso assumido e está atrasando ainda mais os processos. Hoje, são mais de 2 milhões de processos em análise, de todos os tipos: aposentadorias, pensões, auxílios, benefícios por incapacidade e até assistenciais de pessoas carentes, como o benefício de prestação continuada da LOAS. O trabalhador pode não ter direito líquido e certo à aposentadoria. Pode ser que o trabalhador ainda não apresentou todos os documentos, falta um período trabalhado ou até mesmo alguma contribuição para conseguir o benefício. Isso tudo tem que ser discutido, tem que ser analisado, mas tudo isso tem que ser visto com antecedência. Essa é a parte do segurado. Mas tem uma coisa que todo mundo tem: o direito de uma resposta rápida do poder público. E vamos e convenhamos, né? Isso não está acontecendo. E qual é a saída para este cenário todo? Quer saber? Te conto depois do intervalo. Eu volto já, é rapidinho.
Estamos de volta com o Pergunte Já. Se você acompanha a programação da TV Conecta, é um dos nossos conectados e tem dúvidas sobre aposentadoria, sobre as questões trabalhistas e direitos sociais, este aqui é o lugar certo para você fazer a sua pergunta. Pergunte já. Utilize o nosso WhatsApp, eu vou passar para você, o DDD é 19 e o número é 999138517. Mande sua pergunta, participe, a gente responde aqui, tá bom? Bom, eu estava falando sobre a demora, o atraso e o descaso do INSS com o trabalhador que utiliza ou tenta utilizar e não consegue os serviços públicos oferecidos pela Previdência Social. E que o trabalhador não consegue ter uma resposta rápida da Previdência. Qual é a saída para tudo isso? Essa foi a pergunta que eu fiz no primeiro bloco. Olha, para esses casos de atraso, ou até da demora da Previdência, da análise do processo, o cidadão pode recorrer à Justiça. Existe até um processo certo para isso, que é o mandado de segurança, que ele pode pedir até multa pelo descumprimento da ordem judicial. E mais, se a Previdência demorar para analisar o processo, ainda vai ter que pagar juros e correção monetária. O processo de mandado de segurança é um processo rápido, porque nele não se discute se o trabalhador tem direito ou não à aposentadoria, tem direito ou não à pensão ou qualquer outro benefício. O que se leva em consideração nesse tipo de processo, no mandado de segurança, é se houve atraso, se houve demora e o direito do cidadão ter uma resposta rápida do poder público em um processo de tempo razoável. Por este motivo, o processo do mandado de segurança é rápido, porque o juiz vai analisar, ver se teve demora e vai mandar o INSS dar uma decisão. Em um processo que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, o juiz mandou o INSS analisar e decidir um processo administrativo no prazo de 30 dias. É verdade, isso já aconteceu lá. Foi em um caso em que uma pessoa com deficiência estava solicitando o benefício de prestação continuada da LOAS. O juiz, naquele caso do Rio Grande do Sul, considerou que a demora de 9 meses do INSS em concluir a solicitação do segurado ultrapassou um prazo razoável do processo. Além disso, ele determinou que o benefício fosse analisado e ainda fixou uma multa diária no valor de R$ 100 por dia, caso a Previdência descumprisse a ordem dele, a ordem judicial. Também tem, viu gente, além do mandado de segurança, a questão da multa também, né? Mas tem também a questão de que a Previdência pode também sofrer outras sanções. Por exemplo, pagar todas as prestações em atraso, com juros e correção monetária. Aliás, isso está previsto em lei, é um direito do trabalhador. E não é só isso. Tem um outro tribunal, um tribunal federal aqui do estado de São Paulo, que é da capital, e reconheceu o direito de um segurado receber uma indenização por danos morais devido à demora na implantação de aposentadoria por tempo de contribuição, que foi concedida judicialmente. Quer dizer, demorou administrativamente, entrou com processo na justiça, e o INSS demorou para analisar a ordem do juiz. Aí o benefício foi implantado 2 anos depois da intimação da Previdência. Para o juiz, neste caso, a situação de atraso do INSS ultrapassou os limites, disse o juiz, do mero dissabor, porque o segurado foi privado do dinheiro que precisava e que tem natureza alimentar, é claro, né? Apesar de a obrigação de fazer os processos andarem ser do governo federal, o trabalhador não tem culpa de nada disso, mas dá para poder fazer um exercício aí para que o processo chegue na Previdência um pouco mais organizado para facilitar a análise dos servidores. Então eu vou explicar aqui para vocês, vou dar 4 dicas para você fazer isso. Ó, dica 1. Se for um benefício por incapacidade, o segurado deve anexar os documentos que demonstram a evolução da doença. Os relatórios e atestados médicos devem ter data e deve ter também a indicação da Classificação Internacional de Doenças, que é a CID. Tem que ter a identificação do médico, com o CRM dele e principalmente, o tempo que o segurado precisa ficar afastado das atividades profissionais. Ok? Dica 2. No caso de benefícios programáveis, como aposentadoria especial, aposentadoria por idade,
por tempo de contribuição do professor, o segurado deve anexar ao protocolo que ele vai fazer todos os documentos, como é tempo de serviço, né? Por ordem cronológica, da data mais antiga para a data mais recente. Verificar se os documentos estão legíveis e, na hora de fazer o requerimento, fazer o pedido certo, da aposentadoria definida. E com bastante clareza, especificando todas as particularidades do caso, porque aí o servidor vai ter que ficar investigando, analisando o processo. Vai dar tudo ali, como dizia minha avó, de mão beijada para o INSS decidir. Dica 3. Não esqueça de nenhum documento, porque caso o INSS tenha que fazer um pedido de solicitação, que é uma exigência, eles fazem um negócio chamado exigência, ele vai pedir explicações para o trabalhador, o prazo para análise do processo vai ser suspenso e aí vai demorar mais. Então, não pode faltar nada. E tudo que se quer tem que estar muito bem claro no pedido. Tá ok? Beleza? Bom, dica 4. O prazo para analisar o processo é de 45 dias e o prazo médio é de 2 meses, 60 dias. Então, não fique esperando muito. O trabalhador pode pedir para o juiz uma avaliação do processo com mais rapidez, principalmente se o trabalhador, o segurado dependente, estiver passando por alguma dificuldade. Bom, com todas essas informações, o próximo passo é planejar o benefício bem certinho, arregaçar as mangas aí, embora exigir seus direitos. E já sabe, né? Se tiver dúvidas, pergunte já.